de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, e as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Amém? Aleluia! Curva a sua cabeça e vamos orar. Pai, queremos continuar recebendo mais de Ti, Senhor. Sim, Pai. Já entendemos a adoração, já entendemos que as cadeias começaram a ser quebradas, já entendemos a importância de ofertar e dizimar nessa casa, Pai. Queremos continuar recebendo, Senhor. Então esvazia-nos, Senhor, de nós mesmos para sermos cheios de Ti, porque esse é o nosso propósito hoje, Senhor, sermos cheios de Ti, cheios do Espírito Santo. Amém. Amém, amados? Amém. Eu vim falar para vocês sobre o derramar do Espírito Santo. Como muitos sabem, eu já sou mais curiosa em relação às coisas, com mais clareza, né? Algumas coisas que a gente às vezes fica curioso. Estava estudando sobre esse tema que a pastora nos deu e eu achei ele bem peculiar em relação às coisas que temos vivido. Em relação a Atos 2, eu tirei 4 tópicos. Rapidamente vou falar para os irmãos. O primeiro é o derramar acontece quando todos estavam reunidos. Foi como eu iniciei a minha palavra hoje. Às vezes a gente pensa assim, nós estamos aqui reunidos hoje, eu vim na igreja e traz uma bênção, eu vim porque se eu não vim minha líder me perturba, eu perturbo mesmo. Eu estou na igreja hoje porque é culto de sexta e eu tenho que ir, eu de libertação, eu quero quebrar cadeias, mas a gente esquece que muitas vezes é o Senhor que nos traz aqui. Às vezes nós nem imaginamos, vamos fazer outra coisa, eu tenho outro compromisso, mas não é. O Senhor tem um propósito e é Ele que nos traz. E quando fala aqui de estarmos reunidos, é porque Ele tem um propósito. E esse derramar desse propósito dele iniciou pela sua iniciativa de estar aqui hoje. Como eu estava comentando no início, antes de começar o culto com o João, com o Diogo, que sexta-feira é um dia muito difícil, amados, para vir ao culto. A semana inteira você vem com a carga do serviço, de tantas outras coisas, e ainda assim, nós separamos um momento, Senhor, esse momento é seu. Eu deixo de lado meu cansaço, eu deixo de lado minhas guerras, meus problemas, porque eu quero receber do Senhor. Vocês entendem porque o culto de sexta é importante para nós? É porque nós somos cheios. E aqueles que vêm no culto de sexta, que eu sou suspeita a falar, que eu sou apaixonada, é isso que vem, amados. No de domingo não. Como eu estava comentando com o João, domingo você descansou o sábado você descansou, domingo você descansou, você tem com sua família, você tem um momento de comunhão com todos os irmãos, e receber o banquete do céu é bom, é ótimo, mas sexta-feira é desafio. Sexta-feira é desafio. Só vem aqueles que querem ser desafiados. Você riu porque você sabe que é, irmão. Você sabe que é. E quando fala aqui que o Espírito Santo foi derramado quando o povo estava unido, perseverando e buscando Deus em um só propósito. Gente, qual que é o nosso propósito? É a cura. Amém. É a quebra de todo tipo de maldição, de doença, de algo de errado que tem em nós. Por isso nos reunimos, por isso oramos, por isso buscamos a Deus e buscamos também o Espírito Santo. E é isso que eles estavam buscando aqui. Essa união deles não foi à toa, como a nossa não é. E aí, antes de qualquer coisa, quando o fogo vir, houve o quê? A comunhão. É isso que fala, tem muitas irmãs que chegam em cima do jogo que vai começar, mas quando você chega antes, é o tempo que você tem de comunhão, de conversar com o irmão. E aí, João, como que você foi essa semana? Capinei aqui, João, ainda bem que não estava só forte, e Deus te abençoou. E você, Diogo, eu estava vendo outras coisas. Esse é o momento de estarmos unidos em união. Às vezes a gente acha que, eu vou na igreja para manter tabela, ou por causa disso e aquilo. Não, amados, o corpo é isso. Muitas pessoas não têm rede de apoio de familiares, mas a igreja é o refúgio de muitas pessoas. Eu tenho o privilégio de ter famílias próximas, tenho, mas o meu apoio sempre foi a rede da igreja. E é isso que eu sempre falando para os nossos amigos. Sabe por quê, amados? Porque quando eu tive minha primeira filha, eu não sabia nem cuidar, nem curar umbigo. Minha mãe, todo mundo sabe, mora longe. Minhas irmãs também tinham cuidado. Mas eu tinha pessoas ao meu redor que foi lá e me ensinou a curar umbigo. Nem imaginava o que é cólica de criança. Sei lá o que é isso. Aí depois de quantos milhões de anos eu tenho a Valentina.
e aí não sabia de novo essas coisas, mas a minha rede de apoio era boa, e teve alguém que me ajudou, que teve lá pessoas da minha igreja. Por isso que na Bíblia fala que existem pessoas mais chegadas que irmãos. Amém. Mas como que você quer isso se você não vem cedo para o culto, amado? Se você não quer ter comunhão, acaba o culto, os irmãos, quando eu vou cumprimentar o irmão, já estou vendo virando o carro na esquina, então já está indo lá embora. Amados, isso não é comunhão. Como que Deus tem um derramar para você? Uma vez eu trouxe um presente, eu trouxe uma coisa para presentear uma irmã, eu nunca conseguia presentear ela, porque no início do culto ela chegava atrasada, no final do culto ela ia embora antes de acabar o culto. Eu falei, você quer saber, irmão? Não vou dar mais nada para você não. Não vou, porque você não quer comunhão. E isso aqui é o quê? É a forma que Deus tem de derramar. Por quê? Porque Ele ouve esse derramar, porque houve a comunhão antes do mover. Aleluia. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. E aí veio o fogo. E depois disso, que houve essa entrega, que teve tudo isso, teve a obediência. Qual que é a obediência que teve aqui, Graciela, que eu não entendi? É a chamada do culto. Culto de sexta-feira. Ah, eu não vou. Quem? Graciele? Vou não. O que é domingo? Ah, domingo eu vou. Ah, Graciele, então eu vou hoje. O que é domingo? Não, não vou domingo. Isso é obediência, amados. Não interessa o que eu vou falar, mas é o que o Espírito Santo vai me capacitar para falar, porque eu não sou nada, eu não sou ninguém. É por isso que sempre quando eu subo aqui, eu peço para Deus esvaziar de mim, para me ser cheia dele. Porque quantas vezes, amados, o João já até comentou isso comigo, eu venho com a palavra certinha, Graciela, quando eu chego aqui, Deus muda tudo, não foi isso? Quantas vezes aconteceu isso com a senhora, né, pastora? Sim. Porque isso é normal. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, nós estamos para fazer a vontade de Deus. Amém. E quando a gente obedece à chamada, aí já começa o agir do Espírito Santo, amados. Começa onde começa tudo? Na união, na perseverança buscando a Deus, no propósito e na obediência. Segunda coisa, o vento veio do céu, está no versículo. O texto vem, gente, que está falando que ele veio, não veio de outro lugar, ele veio de fora. Por que ele veio do céu? Porque muitas vezes ventam coisas na nossa vida que conturbam o nosso momento, que você não sabe de onde que vem essa luta. Ai, que é isso, que é aquilo? Não. Quando Deus vem, vocês lembram daquela passagem que fala que quando estava o profeta dentro da caverna, passou o fogo, passou outra coisa, e de repente veio a brisa e Deus estava lá? Quantas vezes Deus tenta falar com a gente com um vento, ou com um sopro de alguma coisa, ou através da palavra de alguém, mas só que nós estamos tão tumultuados no meio do olho do furacão que a gente não consegue ouvir a voz de Deus, não. A gente não consegue ouvir, porque a gente fica apegado a outras coisas. Ou eu só ouço a voz se for da profeta. Porque não tem como, eu não consigo ler na Bíblia, tem que ser profetada, senão eu não dou conta. Não, João falar comigo? Não. Quando ele está pregando? Não, ele é pecador. Quero profeta falando comigo. Pamela falando comigo, oferta? De jeito nenhum, Pamela, não quero ser não. Quero profeta. Só que todos nós somos pessoas capacitadas a sermos usadas por Deus. Quantas vezes eu fui abençoadíssima com palavras curtas que muitas vezes eu vi que os irmãos estavam nervosos aqui se pregando e Deus vinha assim com uma flechada em mim e falava, essa palavra peguei e pratiquei. Porque não é você que se capacita, é Deus que te capacita. E quando Ele vem com vento para falar com você, para falar comigo, Ele já sabe o meu problema, Ele já sabe de onde que eu estou precisando. E Ele vai exatamente naquilo ali. E quando Deus entra nesse ambiente, que Ele entrou nesse ambiente com o vento que estava nesse versículo aqui, o que Deus muda? Ele muda a atmosfera. Ele quebra as cadeias. Ele renova as forças. E Ele desperta aquilo que estava adormecido. Por que você acha que quando você vem no culto, você está cansado, está com sono, você volta queimando gasolina azul? Não porque a palavra foi dura, porque Graciela só sabe da palavra assim. Eu não, amados. É Deus. É porque Deus queria te encher da forma que Ele quisesse. Cara, eu vim no culto. Olha, é incrível isso, amados. Tem um dia que você está mais cansado, dá tudo errado para você ir no culto, quando você vai, é nesse dia que Deus fala com você. Domingo eu estava sentada aqui conversando com o João, a pastora. Eu falei, irmãos, dia de chuva, dia de frio, quando não vem quase ninguém na igreja, pode esperar que a palavra é forte. Pode esperar. Não falei isso? Falei, pode esperar, a palavra é forte, porque Deus quer falar com aqueles que teve a ousadia de romper tudo e veio para a igreja. Como que foi a palavra?
Eu estou até agora ruminando. Mudou a minha casa, o ambiente da minha casa. Eu entendi que eu tinha que alimentar os meus filhos como águia. E meu marido também. E muitas vezes nós cristãos, dentro da igreja, alimentamos como urubu. Ah, lê você a Bíblia. Ah, vai você fazer as coisas. E era um dia que quase ninguém veio ao culto. No dia que você não quer, não vou, tá frio. Cuiabá não sai de casa quando tá frio. Cuiabá não sai de casa quando chove. Como eu sou britânica, eu venho tudo, amado. Eu venho. Eu gosto, né? Eu sou britânica, eu venho. Eu tô acostumada com frio, minha pele é para isso. Mas, irmãos, pode notar. Ah, choveu, ah, tá frio, ah, tá ventando, não sei o quê. Vem gato pingado. A palavra vem, que vem com tudo. Aleluia. E somos renovados de uma forma, por quê? Porque a atmosfera é mudada, amados. Porque todas as cadeias são quebradas, que você já começou a romper ela desde a sua casa, que você teve problema para vir. Aleluia. E é isso que é o agir do Espírito Santo. Não é só, eu vou estar aqui. Gente, quantas vezes eu estava dirigindo, ouvindo uma palavra, fui tomado pelo Espírito Santo, começo a falar em línguas dentro do carro. Quantas pessoas já tiveram esse tipo de experiência, lavando louça, lavando roupa, fazendo um monte de coisa? Por quê? Não é somente aquilo, é a atmosfera que você movimenta, é a cadeia que você deixa Deus quebrar, é a força sua que é renovada, e é o despertar de tudo aquilo que estava adormecido em você. Isso é mover do Espírito Santo. Terceiro, o fogo pousou sobre cada um. O fogo, irmãos, não ficou apenas no templo, não ficou só no templo. Ele pousou sobre as pessoas. Isso mostra que Deus não está apenas para visitar nos cultos, tá? Porque muitas vezes você acha que não, eu vou no culto porque Deus te abençoa. Não, Deus tem que te abençoar desde a sua casa, que é a primeira igreja, que começa primeiro lá, o seu primeiro culto, e aqui você só vai comer, vai se alimentar bem para você levar para sua casa, para o seu trabalho, aonde quer que você for. Ou nós somos luz, ou somos sal grosso, né? Porque vai lá, tem que ser luz onde está. Mas não, eu sou tão... Deus pediu para ser sal. Não sal grosso, amado. Tá? É sal refinado. Aleluia. Bem refinado. Então, por isso que vem, muitas vezes, as coisas, o fogo vem. Aí você pergunta, mas... Não, tá, mas e aí? Veio o fogo, o quê? O que vai acontecer com esse fogo? O fogo, quando vem do Espírito Santo, amado, ele tem as suas formas de agir. E quando se trata do Espírito Santo, ele vem para purificar, ele vem para te aquecer, ele vem para te iluminar, ele vem para te capacitar. Por que ele vem para te purificar? Porque muitas vezes, amados, por causa dos dias a dias, fica pequenos pecados, raposinhas que minam sua fé, mina suas coisas, mina sua crença, mina muitas coisas que você fala, eu não estou acreditando mais nada, eu não tenho fé para nada. E o fogo vem para quê? Para limpar, para te purificar. Ele vem aquecer aquilo que ficou frio em você. Ai, olha, fiquei abatida por causa do problema. Amados, nós temos na Bíblia profeta que ficou em depressão. Ou seja, humanos, nós somos humanos, nós temos problema, mas o fogo do Espírito Santo, ele vem o quê? Para aquecer, para tirar você dessa situação, para iluminar aquilo que você acha que não tem como. Nossa, está muito escura a minha vida, nossa, não tem como. Minha vida é rosa, amados, porque eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Aleluia. Então ela é rosa, ela brilha de tudo quanto é cor. Por que ele te capacita? Porque quando você tem o Espírito Santo na sua vida, você não sai falando abobrinha não, amados. Quando alguém precisa ouvir de Jesus, você tem a palavra certa. Você sabe o que falar, porque quem te capacita é o próprio Espírito Santo. Você não fala coisa sua, você não fala lição moral, você não fala achismo, você fala aquilo que o Espírito Santo te capacitou. Então é isso que o fogo traz. Aí você pergunta assim, mas e aí como que eu vou fazer para receber esse fogo? Quando você começa a receber esse fogo, a primeira coisa que começa em você é a transformação, amado. Amém. O ouro, quando ele é transformado, eu vi um vídeo que vi como que faz isso, joga lá aquela qual que é o nome? Pepita de ouro, aí começa a esquentar e vai saindo aquela coisa preta, a sujeira, né? Vai saindo toda aquela sujeira, tudo, e aí ele vai mexendo tudo. O que você acha que o Espírito Santo faz na gente quando ele vem com fogo? Ele vem tirando. Ele começa a tirar a sujeira. Não, isso aqui não é seu, Graciela, é você que pegou, mas não é seu. Mas Senhor, esse aqui, não intrometa, eu estou limpando, eu estou cuidando, deixa eu. Aí ele vai e tira. Aí eu vou lá e mexo, porque nós, seres humanos, somos
danado de mexer em lixo. Deus jogou nossos pecados lá no mar do esquecimento, mas de vez em quando a gente caça de mexer lá. Para quê? Quantas vezes eu falei, irmãos, para de brincar com esse pecado. Às vezes você está tão entrelaçado nas coisas que você se perde. E quando você está cheio do Espírito Santo, ele mesmo te acusa, não precisa nem líder falar. Amém. Aí quando você chega para falar para o líder já sabe, porque o Espírito Santo já falou com ele, a maioria das vezes é assim. Aí você fala, não, mas eu entendi que isso aí me fez mal, porque o Espírito Santo me incomodou. Eu já consertei, eu já resolvi, agora eu quero a cobertura. Vocês entendem a diferença? Porque a gente tem humildade de entender o que o Espírito Santo está fazendo na nossa vida. Que é queimando, é tirando, é lavando. E ele traz com isso a autoridade da paixão que nós temos por Deus. Porque você fica tão apaixonado por Deus que não é qualquer coisinha que apaga seu fogo não, amados. Ah, porque na igreja tem fofoca. Me fala uma que não tem. Porque se não tiver, amados, não vai lá não. Ela tá bom, vai que é porque você não está lá. Fica aqui. Deixa Deus cuidar de você aqui. Irmãos, coloca na cabeça de vocês, igreja é hospital. Amém. Tem pessoas doentes? Tem. Tem pessoas acusadoras? Tem. Ah, não sei isso. Tem, amados, tem. Quantas vezes nós somos boca de Satanás na vida de muitos irmãos? Porque não tínhamos discernimento da palavra, não éramos capacitados do Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo entra na gente e vai transformando as coisas, nós temos uma humildade de falar, irmã, eu errei. Desculpa, eu pensei mal de você. Irmão, ó, eu não devia ter pensado nisso. Eu não sou assim não. Todo mundo tem uma linguagem de amor, amados. Todo mundo tem uma forma. Todo mundo sabe que a minha é presentear. Ah, eu não ganhei presente da Ciela, ela não me ama. Não, não é isso não. Você deve estar sumindo, não está fazendo a comunhão, a coinonia dos irmãos aqui da igreja. Está fugindo. Por isso que você não deve ter canto. Deve ser alguma coisa por aí. Todos foram cheios. O texto diz, não apenas Pedro, João, ou mais somente os discípulos que foram cheios do Espírito Santo. Na Bíblia fala que quem que foi cheio, amados? Todos. Obrigado, pastor, por participar da minha palavra. Quantos foram cheios? Todos. Obrigado. Agora sim. O Espírito Santo não é só para a elite, tá? O Espírito Santo não é só para os presbíteros. Não é só para os líderes, nem para apóstolo, nem para a nossa pastora. O Espírito Santo está acessível a todos, mas ele é sensível. Então muitas vezes, eu não estou sentindo o Espírito Santo. O que você fez para ele sair de você? Porque ele é sensível. O que você fez? Mas você tem o entendimento de que você é acessível. Você tem a disponibilidade do Espírito Santo para você, amados. Ah, eu não tenho? Porque não busca. Talvez não está sabendo buscar. Todos nós, amados, todos, sem exceção, podemos ser cheios do Espírito Santo. Os discípulos eram pessoas comuns. Eram pessoas que tinham pecado, que tinham falhas, que tinham um monte de problema. Mas ainda assim, o vento veio e o fogo pousou em cada um. E saiu línguas repartidas e eles foram cheios do Espírito Santo. Glória. Por que eu e você não podemos ser? Não tem o porquê, amados. Então, a gente tem que entender o quê? Que Deus deseja habitar em todos nós e deseja colocar o Espírito Santo em todos nós. E muitas vezes nós somos os empecilhos, nós impedimos que isso haja em nós. Por quê? Porque muitas vezes não temos obediência, muitas vezes não temos iniciativa, muitas vezes ficamos presos a outras coisas e não somos cheios do Espírito Santo. Mas Ele está acessível a todos nós, amados. A todos nós. Talvez, amados, existe um conhecimento, uma rotina religiosa que muitos fazem, que acha que o fogo de Atos 9, ele lembra que nasceu uma igreja, uma oração, uma presença de Deus, porque só eles eram discípulos de Jesus, e só por isso que desceu lá. Amados, quantas vezes nós começamos a cantar aqui, e nós não ouvimos a nossa voz. Amém. Nós ouvimos a voz dos irmãos que estão aí e sentimos o mover do Espírito Santo. Sabe por que Deus faz isso, amados? Para nós, do Ministério do Louvor, entender que nós não somos nada. Não é nós que levamos vocês à presença de Deus. É vocês na vida diária de vocês. A nossa função é só ser uma porta. É só apenas abrir uma porta para vocês passar. Quem quer passar bem, quem não quer, amém. Mas o mover vai ter, sempre terá. Então, quantas vezes a gente vem amarrados por situações que Deus quer nos desamarrar,
Deus quer quebrar nossas cadeias, mas a gente fica sempre naquela religiosidade. Não, porque tem que colocar a mão na minha cabeça. Não é João, não é Pedro, não é Tiago. É a pastora que tem que colocar a mão na minha cabeça para poder receber o Espírito Santo. Isso é uma coisa delicada, irmão? É. Na minha cabeça só pega a minha líder. Já fiz até a pastora passar vergonha uma vez. Porque os outros vêm pegar na minha cabeça. Aí dentro de... Amado, não pega na minha cabeça não. Minha cabeça só pega a minha líder. Por quê? Não é qualquer um que pega a minha cabeça não, amados. Mas eu conheço a vida da minha pastora, eu conheço a vida da minha líder. Eu sei que se ela colocar a mão na minha cabeça, meu irmão, se tiver pecado, se tiver alguma coisa ruim, é ali que vai. Mas também se você tiver com o coração certinho, você vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai ser. Mas como que é a sua busca diária? O que você tem buscado todos os dias? Você vem no culto buscando o quê? O que você quer do Senhor essa noite? Você quer ser cheia do Espírito Santo? Você quer ser queimado pelo Espírito Santo? Você quer sentir um vento impetuoso? O que você quer do Senhor essa noite? Eu quero convidar você a ficar em pé, viu? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amados, se tiver qualquer cadeia te impedindo de que o Espírito Santo chegue até você, ou que você sinta o toque do Espírito Santo, ela vai ser quebrada hoje no nome de Jesus. Amém. Porque você tem que entender que hoje o Senhor quer um mover sobrenatural na sua vida, mas tem que começar por você. Você entende, amado, que nós não precisamos de pessoas, de cultos cheios de pessoas para a gente sentir o Espírito Santo. Não. Aleluia. Nós só precisamos da presença do Senhor, o mover dele em nosso meio. Não é igreja cheia que sentimos o Espírito Santo. Não é pessoas e mais pessoas que fica fazendo a forma de que Deus vem dessa forma. Não é, amados. É o seu buscar. É o seu sobrenatural, é o que você busca do Senhor diariamente. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, não aceita, amado, sair do culto sem Ele. Não aceita sair sem o Espírito Santo, não aceita sair sem o toque do Senhor. Pai, eu vim aqui para ouvir do Senhor, eu quero ser tocada pelo Senhor. Eu não aceito sair da mesma forma que eu entrei, porque foi um desafio eu chegar aqui hoje. O Senhor conhece meu cansaço, o Senhor conhece todas as minhas lutas diárias, mas eu estou aqui e não quero sair de qualquer forma. Eu quero sair, Senhor, com todas as minhas algemas quebradas, aquilo que me impede de chegar perto do Senhor, de sentir o Espírito Santo, porque eu quero, Senhor, transbordar em Ti. Eu quero, Senhor, sentir o Teu Espírito Santo não somente quando estou na igreja ou quando estou cantando. Eu quero, Senhor, ser luz aonde eu estiver. Eu quero sentir o Espírito Santo, que as pessoas vejam diferença na minha vida, não pelo que eu falo, não pelo que eu acho, mas é pelo meu caminhar com o Senhor. E é isso que nós devemos clamar, porque o Espírito Santo, ele habita quando ele encontra um coração disponível, amado. Como está seu coração hoje? Ele transforma pessoas comuns em instrumento extraordinário. É isso que o Senhor quer para você. Seja o extraordinário do Senhor. Vai além do que você pensa, porque o Senhor não é um Deus medíocre. Ele é um Deus que quer uma coisa sobrenatural na sua vida, mas que essa música comece de você. E comece a orar, comece a clamar, fala: Senhor, venha como um vento impetuoso, venha como um fogo, venha como o Senhor quiser, mas venha tocar em mim nessa noite, Pai. Não me deixa, Senhor, sair da mesma forma que eu entrei. Eu quero, Senhor, ser cheia do Teu Espírito Santo. Eu quero ser cheia, Senhor, de Ti. Eu quero transbordar em Ti. Não me deixa, Senhor, de qualquer forma. Não me deixa, Senhor, alheio do Seu
E quer
toda